Neemias 8, do 13 ao 18. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com os escribas Esdras para estudarem a palavra da lei, com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Até aí, você pode se sentar. Meus irmãos, eu gosto muito de música clássica, e eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores influentes da música clássica, alemão, Bach, cristão, inclusive o autor de Jesus, a Alegria dos Homens, e tem outros autores da música clássica que muitos não sabem, mas são cristãos. E um dos meus favoritos escreveu algo muito belo. Um gênio da música clássica, como Beethoven, como Mozart. Olha o que ele escreveu, abre aspas: quando eu penso no meu Deus, o meu coração fica tão cheio de alegria, que as notas dançam e saltam da minha pena. E uma vez que Deus me deu um coração alegre, posso servi-lo com um espírito alegre. Fecha aspas. Inicialmente nós vimos os efeitos da leitura da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, de maneira com que adultos, crianças, jovens pudessem entender a palavra que estava sendo lida por Esdras e por todos aqueles que o ajudaram na interpretação dela. Nós vimos que aquilo gerou no coração do povo quebrantamento, não emocionalismo, que nós vamos ver, mas verdadeiro quebrantamento. Levou de maneira pública o povo a confessar seus pecados, a reconhecerem que eles estavam muito longe de cumprirem todas as exigências da lei. Mas Neemias interveio. Ele pediu para que o povo parasse de chorar, celebrassem, porque a ocasião era motivo de festa. E nós vimos no domingo passado a razão pelo qual era motivo de festa, porque o mesmo Deus, justo e irado contra os seus pecados, solucionou aquilo que eles não poderiam solucionar, que era perdão de pecados, especialmente quando eles viram aquele bode, onde o sacerdote colocava sua mão sobre a cabeça daquele animal, inclusive em relação àquele bode, que era solto no deserto como bode expiatório, aquele símbolo mostrando que havia solucionado a maior necessidade humana, o maior problema da humanidade havia sido solucionado. E qual é esse maior problema com solução? Perdão de pecados. E era a razão pelo qual o povo deveria se alegrar. E essa alegria, ela estava fundamentada no próprio Deus. Neemias vai dizer isso no versículo 10, pois a alegria do Senhor os fortalecerá. Deus era a fonte dessa alegria, a razão dessa alegria, porque Ele de fato é o Deus justo e o justificador de pecadores. E nós vimos que aquela alegria levou o povo a uma obediência, a parar de chorar. Já obedeceram por aí quando Esdras fala: para com esse choro e lamento. Olha a razão pelo qual vocês podem parar de chorar. Olha a razão pelo qual Deus transforma o pranto em alegria, a noite em dia, o choro em festa.
E logo em seguida ele vai dizer, sejam solidários com aqueles que não têm, vão celebrar e vão compartilhar com quem não tem, e eles obedecem, porque eles entenderam o que o salmista escreveu. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Meus irmãos, se essa não for a sua alegria, você ainda não conhece o Evangelho de Jesus. Sem dúvidas, cantamos aqui que o Senhor nos abençoa, mas nenhuma bênção substitui a salvação. Não porque a salvação te livra do inferno, mas porque a salvação te leva ao seu maior tesouro, que é o próprio Deus. Porque o céu sem Jesus não é céu. E se isso não faz sentido na sua cabeça, você precisa clamar a Deus para que Ele ilumine a sua mente, para que Ele afete as suas emoções, para que Ele influencie a sua vontade. Porque de qualquer outra forma, você vai continuar sendo vazio, não importa a bênção que você recebe nessa vida. E o que é tão instrutivo, meus irmãos, nesse episódio, especialmente nesses últimos versos que seguem, é o constante desejo que esse povo tem de ouvir a palavra, de aprender da palavra, de colocar a palavra em prática. Observe no versículo 13, que aqui deixa claro que não era mero emocionalismo aquelas lágrimas, porque no dia seguinte, o texto vai dizer, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras, para comer um bom churrasco? Não, o texto continua, para quê? Para estudarem a palavra da lei. Eles queriam mais, eles queriam aprender mais com Esdras, eles queriam colocar em prática aquilo que eles estavam aprendendo. E olha que interessante, os chefes, os cabeças, os homens, possivelmente as mulheres e as crianças cansadas daquele dia anterior, lembra que nós vimos a manhã toda ouvindo e aprendendo da palavra, possivelmente cansados em casa, mas os homens, logo pela manhã, foi atrás de Esdras, para nós queremos continuar aprendendo, ouvindo da lei. E novamente, notem a obediência daqueles homens, de novo, imediata. Versículo 13, quando deixa esse detalhe quanto aos chefes, os sacerdotes e os levitas reunidos ali para ouvirem e aprenderem da palavra de Deus, olha o que acontece no versículo 14, descobriram, como que eles descobriram? Porque estavam lendo, aprendendo a palavra, não foi um passe de mágica, de repente eureka, não, descobriram como? Lendo, aprendendo, descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Eles não só descobriram, eles tornam isso público. Eles não só tornam isso público, eles vão colocar isso em prática. Olha o verso 15, 16 e a primeira parte do 17. Continuem comigo a leitura. Verso 15. Por isso, anunciaram, tornaram aquilo público. Anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras, cultivadas de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareira e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. De novo, conforme está escrito. Olha o versículo 16. Olha a obediência do povo. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. E a primeira parte do 17. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Todos. O mesmo povo que havia sido punido pela desobediência, pela graça de Deus, esse remanescente, não por eles, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, porque graças a esse remanescente, viria o único que teria a condição de obedecer a Deus. Esse mesmo Deus conserva aquele remanescente. E hoje nós vamos ver porque essa festa era tão necessária. Porque essa festa continuava fomentando no coração deles a alegria. A alegria. A exigência das Escrituras foi seguido com obediência. Você não vai ver ninguém perguntando, ninguém questionando.
Você vê aqui uma obediência imediata. Você não vê ninguém dando desculpa. Eu não tenho um facão para cortar. Eu não sei onde encontrar esses tipos de plantas para a gente construir. Eu não sei, eu nunca construí uma tenda, nunca construí uma barraca. Você não vê nada disso. Mas não perca a motivação. O que fez esse povo obedecer? Versículo 10, a alegria do Senhor. E essa alegria, eu quero compartilhar com vocês de um livro de J.I. Packer, no seu livro Amor à Fidelidade. Ele diz algo maravilhoso sobre a atitude que o povo teve aqui, como um só propósito, assim como um só propósito em ouvir a palavra de Deus, como um só propósito em obedecer a palavra de Deus. Olha a profundidade que ele escreve, abre aspas. O esforço e, sem dúvida, a inconveniência de colher os ramos por toda parte, erguer cabanas onde houvesse espaço para elas em Jerusalém e morar nelas durante a semana da festa, foi algo que realizaram prontamente. Observem o que ele vai dizer. A alegria da obediência e a consciência de que isso agradava a Deus varreram todas as dificuldades. Isso era realidade espiritual. Essa era uma vida digna de viver. Nada se comparará à certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Fecha aspas. Meus irmãos, quando essa alegria, que é fruto do Espírito Santo, motiva o seu coração em obedecer à palavra de Deus, isso varre todas as dificuldades. Não há nada nesse mundo que te satisfaz mais do que ter a convicção de que o que você está fazendo, não importa o tamanho, não importa se isso traz luz, se traz holofotes ou se é no anonimato, mas se você faz porque você está fazendo a vontade de Deus, isso basta. Nada te preenche tanto, nada é tão compensador. O objetivo da festa das cabanas ou dos tabernáculos, dependendo da tradução que você tiver, era comemorar, trazer à memória aqueles 40 anos no deserto, onde o povo não tinha um teto sobre a sua cabeça, no máximo o sol quente, assim mesmo Deus pela sua graça colocava uma nuvem protegendo-os, ou uma noite estrelada, e até mesmo Deus com aquela fogueira para iluminar o caminho e protegê-los dos animais selvagens. No máximo que eles tinham era isso, o céu sobre a sua cabeça. E a cabana ou a tenda lembrava aquele povo duas coisas. Primeiro, que eles eram peregrinos, eles estavam aqui de passagem. Segundo, e mais importante, a fragilidade daquelas cabanas, que remetia a eles a fragilidade de suas vidas. Está aí uma coisa que nós precisamos lembrar, da fragilidade das nossas vidas. E essa festa também lembrava, interessante o contexto que ela era feita, lembrava também da provisão de Deus. Uma outra festa junto com essa era a festa da colheita, porque no mesmo período, um período agrícola, onde eles cultivavam, ou melhor, coletavam, faziam a festa da colheita. Você pode ver isso lá em Êxodo 23, Êxodo 34, e esse festival da colheita, normalmente em setembro, outubro, trazia a memória daquele povo, o Deus que providenciou o maná, milagrosamente, o Deus que providenciou as codornizes, milagrosamente, e o Deus que mais tarde leva aquele povo à terra da provisão, onde um cacho de uva foi necessário 2 homens para carregar. O Deus da provisão. Então nós vemos aqui tanto o Deus da proteção, quanto o Deus da provisão, e sem dúvidas, isso deveria encher o coração daqueles israelitas de alegria, porque tudo aquilo era imerecido. Tudo aquilo era graças à obediência de uma só pessoa, e nós vamos ver isso daqui a pouco, especialmente no final do versículo 18. Mas olha que interessante, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 16, verso 14, Deus deixa uma coisa clara, que eles precisavam fazer durante essa festa. Ele diz assim: alegrem-se nessa festa, com seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas,
os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Era uma ordem de Deus se alegrar, não era uma opção, era uma ordem de Deus. Não havia festa sem alegria. Interessante que tinha até um ditado rabínico. Os rabinos diziam que ninguém conhecia uma alegria até fazer parte da festa das cabanas. E foi por isso que Neemias disse para aquele povo parar de chorar e lembrar que a alegria do Senhor era a razão, era a força que eles deveriam celebrar. Olha o versículo 17, a segunda parte do verso 17. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Neemias, ele não está ensinando aqui, nessa segunda parte do versículo 17, que a nação ignorou de celebrar a festa das cabanas. Pelo contrário, se você conhece a sua Bíblia bem, você vai lembrar que em 2 Crônicas, capítulo 8, Salomão celebrou essa festa, e antes mesmo de Neemias, você vai ter um livro que é de Esdras, no capítulo 3, os primeiros 4 versículos, também menciona dessa festa. E aqui nós vemos a riqueza das traduções que nós temos. Olha que interessante, numa outra tradução, a mesma parte que eu li do versículo 17, na NVT, diz assim: os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Num. Então não foi o fato simplesmente da celebração em si, como se tivesse sido perdida no passado. Não, mas o que tornou aquele dia especial foi a maneira com que eles celebraram, como nunca antes, porque tamanho foi a alegria daquelas pessoas. Olha o versículo 18, para nós encerrarmos. Verso 18. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Meus irmãos, no 8º dia acontecia algo muito interessante. Durante os 7 dias, alguém tinha que pegar água lá no tanque de Siloé, trazer e derramar sobre o altar. Mas no 8º dia, o mais importante daquela festa, não era feito isso. Porque eles deveriam trazer à memória como Deus, de maneira milagrosa, havia provido água no deserto. Lembram das 2 maneiras? Uma delas, Moisés falava com a rocha. Outra maneira, Moisés, embora desobedeceu, bateu na rocha. De qualquer forma, Deus provia água no deserto. Mas, meus irmãos, olha o significado disso anos mais tarde. Quando Jesus, intencionalmente, no capítulo 7 de João, ele vai para a festa das cabanas e aguarda até o último e mais importante dia. E João vai nos dizer que naquele momento, Jesus se coloca de pé diante da comunidade e diz essas palavras. João 7, do 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João faz um adendo para nós, trazendo a explicação desse texto. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. É por isso que essa alegria não é humana. É por isso que essa alegria não está condicionada a nada que você tenha ou faça. É por isso que essa alegria vem do Senhor. É por isso que essa alegria é sobrenatural. O Cristo que obedeceu é o Cristo que a concede. E sabe por que Deus responde às suas orações, meus irmãos? Já se perguntaram por que Ele responde às suas orações? Em primeiro lugar, para a glória dEle. Segundo, para a nossa alegria. Para a nossa alegria.
porque nós somos filhos e pedimos ao Pai, e Ele se alegra em conceder a nós aquilo que é conforme a sua vontade. E por que nós não temos? Porque nós não oramos o suficiente, somos arrogantes e orgulhosos, porque não queremos pedir, queremos fazer do nosso meio, e como a Grazi disse, batemos a cabeça. E aqui nós vemos Jesus, e acredito que essa água que flui em nós, é alegria, o que mais pode ser? Como que você vai convencer alguém que Jesus é mais importante na sua vida se você não demonstra a alegria da sua salvação? Como você vai convencer alguém que Jesus é tudo que você tem se você não sofre por isso e não abre mão de qualquer coisa que seja, porque você sabe que nada nesse mundo se compara com a pérola de grande valor? Como você vai dizer que é alegre se você pode ser como aquele louco que ganha o mundo todo e perde a sua alma? Eu acabei de saber, antes de vir para o culto, que uma das filhas da dona Idalina faleceu. A dona Ilma faleceu. Eu orava pela dona Ilma antes de conhecê-la. Eu gostaria muito de visitar a dona Ilma antes que ela falecesse. Ela teve um AVC 2 semanas atrás. Não compete a você ou eu saber onde ela está agora, porque isso não é da nossa conta. Mas meus irmãos, não façam, preste bem atenção, não faça da morte daquele criminoso do lado de Jesus uma regra, porque aquilo foi uma exceção. Meus irmãos, se você ainda não clama pela salvação dos seus parentes, que você sabe que estão vivendo totalmente contrário à vontade de Deus, se você não clama, não ora pelos seus vizinhos, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Se você não ora pela sua própria vida, clamando a Deus, a graça e a misericórdia, para que Ele te dê essa alegria, a ponto de constranger você, e você compartilhar com quem quer que seja, meus irmãos, tem alguma coisa errada com a nossa salvação. E eu queria perguntar para vocês, concluindo, eu queria que você fosse muito sincero, em responder, só você e Deus. Que você fosse sincero. Há em você uma disposição em obedecer a palavra de Deus? Será que alguém tem que te convencer por A mais B a importância de dízimo? Será que você ainda precisa ser convencido o porquê que é importante a gente se reunir aqui semanalmente? Será que você ainda precisa ser convencido que você precisa desse livro todos os dias, mais do que o seu café da manhã? Será que você já pediu a Deus para te dar o desejo de amá-lo acima de todas as coisas? Acima do seu marido, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua saúde? Meus irmãos, se tem uma oração que Deus responde, eu assino embaixo, é garantia não na minha palavra, mas na palavra de Deus. Se você pedir para que Deus dê o desejo em relação a Ele mesmo, meus irmãos, Ele vai responder. Não vai ser fácil, Ele não vai te poupar. O caminho é estreito, é apertado, mas vale a pena. Vale a pena. Eu não estou dizendo que você precisa obedecer a Deus o tempo todo, de maneira perfeita, porque Jesus já fez isso no nosso lugar. Você e eu não temos condição. Até o que nós cantamos aqui, a gente tem que tomar cuidado. Nós não temos condição de obedecer a Deus como Ele espera que obedeçamos. Jesus já fez isso perfeitamente. E isso enche nosso coração de alegria todas as vezes que nós falhamos, porque nós sabemos que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar e nos dar a graça de querer pelo menos obedecê-lo. Querer obedecer, isso já é um grande milagre no seu coração, meus irmãos. O desejo de obedecer, mesmo quando você fala, Senhor, o Senhor sabe que eu tentei, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe. Isso é suficiente para Ele. Esse desejo de querer obedecer é suficiente, mesmo quando você falha 1000 vezes. Eu gosto muito de um homem de Deus que diz assim: olha uma vez para você mesmo e 10 vezes para Cristo. Olha para suas falhas uma vez e olhe 10 vezes para Cristo, porque ali está o autor, ali está o consumador da sua fé. Não basta boas intenções,
Era necessária uma obra sobrenatural de Deus em nós, para nos dar graça, a condição de sermos quem Ele quer que sejamos, fazer seja o impossível que Ele quer que façamos. Só Ele, e Ele quer, Ele quer. Existe em você não apenas esse desejo de obedecer, mas quando você obedece, você faz com alegria, ou é algo penoso? Algo que para você é uma dificuldade ter que abrir mão de alguma coisa para estar aqui, por exemplo, numa reunião de oração? Ou é difícil para você ler a palavra de Deus constantemente? Ou sempre tem alguma coisa que você coloca em primeiro lugar? Um comentarista bíblico puritano, Matthew Henry, olha o que ele escreve. Ele diz assim, que a alegria santa será óleo para as sodas de nossa obediência. Você tem experimentado da alegria, da obediência e da consciência de que isso agrada a Deus a ponto de varrer todas as dificuldades? É importante lembrar, encerrando, que as Escrituras são claras em dizer que não somos salvos por nenhum esforço ou obediência da nossa parte. Muito claro lembrar disso. Mas aqueles que foram protegidos por Deus e constantemente providos por Ele, demonstram isso em uma vida de obediência voluntária e alegre. Você já se perguntou do que Deus te salvou? Um grande teólogo já falecido, R.C. Sproul, disse muito bem: Deus te salvou dele mesmo. Quando Ele puniu Jesus, Ele te salvou dele mesmo, da ira justa dele contra os seus pecados. Ele te protegeu dele mesmo. E Ele proveu o próprio sacrifício no seu lugar. E agora você e eu somos indesculpáveis para não querer obedecer. Um dia nós vamos nos curvar diante do Rei dos Reis, e nós vamos dar razão, seja na nossa salvação pela graça, ou seja pela nossa punição eterna. E Deus vai ser glorificado tanto no inferno quanto no céu. Glorificada a sua justiça no inferno, glorificada a sua graça em salvar pecadores, como eu e como você. E eu gostaria de encerrar com uma oração puritana. E eu queria que você prestasse atenção na letra dessa oração. E eu vou fazer dessa letra a minha oração, como se fosse minhas palavras. E eu gostaria que você curvasse a cabeça enquanto eu leio. Tu és o Deus bendito, feliz em si mesmo, fonte de felicidade para tuas criaturas, meu Criador, benfeitor, possuidor, defensor. Que eu viva por ti, viva para o Senhor, nunca sendo satisfeito com o meu progresso cristão, senão à medida que eu me assemelhar a Cristo, e puder ser conformado com seus princípios, temperamento, e conduzido a crescer a cada hora em minha vida. Deixe teu amor sem precedentes restringir-me à santa obediência, e torne o meu dever em meu prazer. Se os outros julgarem minha fé como loucura, minha mansidão como fraqueza, meu zelo como tolice, minha esperança como ilusão, minhas ações como hipocrisia, me alegro em poder sofrer pelo teu nome. Amém.